Olá pessoal, bem-vindo ao canal Hospitais Mortais. Eu sou a Priscila, gente, sou jornalista, criei esse canal porque você tem que escolher, né, quando você é vítima de infecção hospitalar, perde um pai com mais de 7 infecções hospitalares, né, e você entende que é erro humano, infecção hospitalar é erro humano, erro de um hospital, jurisprudência diz isso, tá? Não sou eu, mas faz todo sentido que a jurisprudência está certa, né? Porque a Organização Mundial da Saúde, eu vou repetir, considera infecção hospitalar efeito adverso, ou seja, algo que pode ser evitado, tá? Se você tiver hospitais responsáveis, que sigam protocolos, que tenham serviço de infecção hospitalar bom, responsável, que tenham médicos que sigam higiene, tá? UTIs com quartos de isolamentos e médicos, enfermeiros que assumam, né, seus erros, e se você tiver uma gestão boa, que eu não vi no hospital que meu pai teve, 8 infecções hospitalares, mais de 8 Covid. Eu não vi nada disso lá, embora seja um hospital tradicional, famoso de São Paulo, eu não vi nada disso, tá? Então, ele teve várias infecções hospitalares e, claro, teve choque séptico, teve várias sepses, estão no prontuário dele. E, embora eu questione o prontuário, tá? Eu questiono as informações que estão lá, eu li todo o prontuário do meu pai. E tem, inclusive, calúnias contra mim lá, tá? E aí você entende que é difícil você lidar com isso, né? Porque você perder um pai, uma mãe, um parente sendo de um câncer, né? Você aceita. Agora você perder um pai em decorrência de várias infecções hospitalares, você não aceita. Porque você entende, conforme você vai estudando infecção hospitalar, você entende que tem um responsável. Existem culpados, né? Isso não precisava ter acontecido, não era para ter acontecido. Mas infelizmente você levou seu pai lá naquele hospital, né? Um hospital que não tem cuidado, porque o hospital que causou 8 infecções hospitalares é um hospital que não tem cuidado, né? Tem alguma coisa errada, que o serviço não funciona. E aí você não aceita, sabe? É difícil para a vítima aceitar, a pessoa que fica, né? É difícil você aceitar, você não consegue aceitar a morte do seu pai, da sua mãe. Você não consegue. Porque você pensa assim, por que eu fui levá-lo naquele hospital, né? Você se culpa. A culpa não é sua, né? A culpa é do hospital, dos profissionais. A jurisprudência diz isso, né? Responsabilidade objetiva, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 14 e outras leis. Estou aqui, ó. Mas você tem que trabalhar isso o tempo todo. E eu percebo isso nas vítimas, né? Nas outras vítimas. Estou conversando com muitas vítimas e meu canal aqui está sendo muito bom porque está despertando. Outras vítimas estão entendendo, né? Que a infecção hospitalar não é normal, que é responsabilidade objetiva do hospital, que é falta de higiene, falta de ter um serviço de infecção hospitalar atuante e sério. Então, uma série de fatores, uma gestão ruim, tudo, né? E a gente vê, infelizmente, num país atrasado como o nosso e com pessoas muito desinformadas que compram, né, essa ideia de que a infecção hospitalar é normal, que os médicos não têm culpa e culpam a vítima. Então, você vê que existe toda uma estrutura, uma sociedade que alimenta a infecção hospitalar, tá? E que faz o jogo dos hospitais e dos médicos, e dos enfermeiros e tudo, tá? Então, é muito difícil a vítima conviver com isso, né? Meu pai morreu em janeiro, eu levei ele para fazer uma biópsia e ele não saiu, ele saiu dentro de um caixão, né? Você leva um pai para fazer um procedimento num hospital dito tradicional de São Paulo, muito bom, maravilhoso, e que você vai vendo que não é nada disso. E no decorrer da internação dele de 3 meses, eu fui entrando em desespero lá, porque fui vendo muitas coisas inadequadas, impróprias, tá? E reclamando, e ninguém fazendo nada, ouvidoria não funciona, nada funciona, os médicos são sem educação, sem ética, sem postura, reclamei, então não são claros na comunicação, isso é negligência. E aí você
ficar revoltada, tá? É muito difícil se absorver isso, tá? Faz muitos meses que meu pai morreu. E é difícil para mim, eu não consegui me recuperar ainda. Você tem que buscar ajuda. Eu faço psicoterapia para tentar me perdoar por ter levado meu pai naquele hospital, né? Esse hospital tradicional que está me censurando, Hospital Oswaldo Cruz, Unidade Vergueiro. Eu tenho que trabalhar isso o tempo todo porque eu me culpo por ter levado ele lá. Eu tenho certeza que se eu não tivesse levado ele lá, ele estaria bem, vivo. Mas se não estivesse, não teria morrido de infecção hospitalar, tá? Porque eu estive em outros hospitais e ele nunca pegou tantas infecções hospitalares como lá, tá? Verdade. E sempre teve comorbidades, idade. Então, assim, você sabe, você entende que o hospital é responsável, né? Você vai estudando. A jurisprudência diz isso, não sou eu, e com toda a razão, né? E aí você vai ficando revoltada com isso. Você tem que trabalhar sua mente o tempo todo, fazer terapia. Eu faço arte marcial há muito tempo. A arte marcial me ajuda, é a única coisa que me ajuda. Eu vou lá dou soco, dou tapa. E aí eu relaxo um pouco dessa raiva que eu tenho desse hospital e dessa equipe toda, tá? Assim, a ponto de eu não quero nem ouvir falar. Se uma pessoa falar que é do Hospital Oswaldo Cruz, seja ele faxineiro, assessor de imprensa, ou profissional, tá fora. Eu não falo com essa pessoa, tá? É vetada. Ela é bloqueada, tá? Eu não falo com ninguém desse hospital, tá? Porque você fica realmente com raiva e com uma visão muito ruim do hospital, tá? O que você tem que fazer? Eu pratico arte marcial, cuido da minha saúde. A arte marcial me ajuda bastante a relaxar, a distrair a minha mente. O momento que eu tô fazendo arte marcial, eu não penso no meu pai, né? Porque todas as vezes que eu paro, eu penso, eu fico revoltada, né? A revolta vem de novo, né? A revolta, a raiva, né? Porque você estuda, eu estou estudando infecção hospitalar, então assim, fica muito claro para mim, né? Você fica com a mente, você entende racionalmente o que é uma infecção hospitalar, como ela é causada, quem são os responsáveis, Então, aí você começa a ler o prontuário do seu pai, você fica mais revoltada ainda, porque você vê um monte de remédios que eles deram, aí você vai estudar os remédios, por exemplo, eles deram fentanil pro meu pai, a gente foi contra o fentanil, eu pesquisei o fentanil, ele é um opioide muito, muito forte, muito mais forte que a morfina, tá? Mas vocês imaginam o fentanil, eu botei alguns links, eu vou botar alguns links para vocês sobre o fentanil, tá? Não sou eu que estou falando. E está tendo uma discussão sobre o fentanil, tá? Porque assim, nos Estados Unidos, o fentanil está acabando com a sociedade, tá? Porque ele é um opioide muito forte, o fentanil. O fentanil, ele prejudica a respiração. Então, uma pessoa que tem problema de pulmão, como meu pai, jamais poderia ter tomado fentanil. E está no prontuário médico dele, o fentanil, tá? Jamais. Por uma série de fatores. Ele tem meu pai tinha problema de respiração, né? Estava com problema de respiração, estava entubado, então estava fentanil, é um absurdo. E depois eles deram midazolam, que é parente da mesma família do fentanil, ou seja, duplicaram o problema de respiração. Então, assim, são questões, você começa a estudar os medicamentos que deram para o seu parente, você começa a entender, não é possível, né, que médicos não tenham responsabilidade, né, não pensem, né, na contraindicação de um remédio, né. Então, você vai entendendo que é complicadíssimo, né, como tem erros, muitos erros que levaram o teu parente àquele fim trágico. Depois eles deram furosemida. Furosemida é um diurético muito potente e que ataca o rim. Eu tô colocando os links, tá, gente? De tudo isso que eu tô falando. Tem embasamento, tá? Em saúde, tá? Em medicina, tá? Tem embasamento. Eu fui estudar, porque eu vi que meu pai deram isso pra ele. Então, faz sentido. Ele tava, imagina, uma pessoa sem fazer xixi, com problema no rim, tomando todos esses remédios. Ele não tava eliminando. Agora, vocês imaginam a tragédia disso dentro do organismo de uma pessoa, de um idoso, né, que já é frágil. Então, assim, é muito revoltante, né, para a vítima ler. Muitas vezes esse canal é um canal muito difícil para fazer, porque se eu fosse apenas jornalista seria tranquilo, mas eu sou vítima. Eu perdi um pai em decorrência de infecções hospitalares, né? Então, para mim, é muito desgastante.
Porque eu estou falando disso toda hora, fazendo entrevistas, e eu vou ficando mais revoltada. Porque eu vou entendendo que houve uma série de erros, eu considero erros. É claro, o perito vai fazer a análise dele, né? Porque ele é o profissional. Mas eu tenho a minha leitura. Eu estudei fentanil, midazolam, furosemida. Eu estudei esses remédios, né? Eu li a contraindicação, que eles são perigosos, opioides muito potentes, prejudicam a respiração de uma pessoa que já está com problema de respiração. Então, assim, você fala, não é possível que médicos não tenham essa bagagem, né? Então, ir para uma UTI é desesperador um parente seu ir para uma UTI. Porque eles vão dar um monte de remédios. Você não sabe se eles estão dando remédios, né, certos, corretos, eles estão vendo as contraindicações desses remédios. E esses remédios podem piorar o teu parente. E pioram. Então, é difícil fazer esse canal para mim, porque eu sou vítima também, eu sou jornalista e vítima. Então, e eu tenho que ler, né, o pontuário do meu pai para me defender, porque ainda tem um hospital do mal, né, esse hospital aí me perseguindo, me censurando. Então, é revoltante, né? Você viver num país assim, com pessoas tão atrasadas, hospitais atrasados, um cartel, né? Os hospitais são cartéis, são protegidos pela sociedade toda, né? A estrutura social protege esses hospitais, principalmente os privados que têm muito dinheiro. E aí entra a caixinha, a caixinha, vocês conhecem, né, gente? Desde que o Brasil era colônia, tem propina no Brasil, tá? A corrupção no Brasil é histórica, tá? Já vem com os europeus, naquela época já, e continua, tá? Corrupção. Então, assim, você fala, caramba, né? Como é que pode um hospital desse, né? Causa mais de 8 infecções, manda cobrança indevida, censura você e é premiado? Tem uma coisa estranha, é Brasil, né? Os piores são premiados aqui no Brasil, né? É uma coisa assim. E o pessoal baba ovo para falar desse hospital. Então, assim, você tem que procurar meios e você tem que pegar a sua dor e transformar numa construção. Você não consegue. Você não consegue. Então, a arte marcial me ajuda demais. Eu faço. Ela é a única coisa que me acalma, né? A terapia eu faço, tá? Eu faço. E esse canal eu criei por quê? Porque eu tinha que fazer alguma coisa com a minha dor e a minha indignação e revolta, né? Com o que eu passei nesse hospital. Então eu resolvi ajudar as pessoas, porque é uma maneira de eu me ajudar. Eu ajudando pessoas, eu me ajudo também. Informo as pessoas, explico o que é uma infecção hospitalar de uma maneira ética e correta, que não é feito por mídia nenhuma. A mídia desinforma as pessoas, tirando eu, tá? A mídia desinforma as pessoas, infelizmente. Os jornalistas, a maioria, não sabem o que é uma infecção hospitalar e alimenta as desinformações dos hospitais, né? Protegem os hospitais, quando, na verdade, o papel da mídia é defender a sociedade. E aí é isso, tá? Você tem que trabalhar isso o tempo todo. Então, você tem que escolher caminhos, tá? Para sobreviver a uma dor de perder um parente por infecção hospitalar. É uma dor muito grande. Você não aceita, não aceita, mas você não tem o que fazer. A pessoa não volta, né? E à medida que você vai estudando infecção, você vai entendendo, você fala, nossa, então é por isso que aconteceu isso, ó. Você vai entendendo, você vai lembrando de como era o hospital, as coisas que eles não faziam, as coisas que eles faziam de errado. Então você vai entendendo por que deu aquele fim trágico, porque o fim é uma consequência, né? Todo final ele é uma consequência de ações. Então, claro, se você está num hospital que não se preocupa, né, com as pessoas, vê as pessoas como objetos, números, não se preocupa com higiene, com limpeza, não se preocupa com os protocolos, né? Não tem um quarto de UTI. Então você vai entendendo, né? Que o fim seria trágico mesmo. Então, assim, quando vocês forem a um hospital, reparem nisso. Reparem se eles dão propé, touca, se tem quarto de isolamento, se tem aquela pia para lavar a mão quando você entra na UTI. Repare no jeito dos profissionais, tá? Desde que eu entrei nesse hospital aí, né, que meu pai teve as infecções e morreu nele, eu não gostei desse hospital, tá? Eu achei esse hospital esquisito. Já na decoração eu já achei um hospital meio
meio brega, sabe? Meio feio, meio esquisito. Eu senti que não era um hospital que ia dar certo, mas eu não tive, eu nunca imaginei que meu pai fosse ter, né? Tantas infecções hospitalares, isso nunca me passou pela cabeça. É isso, gente. Até mais.